Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo de número 91, verso 1. Ministério Pão Vivo em Gotinhas da Verdade. Hoje, direto ao assunto, Apocalipse 12. 3 personagens principais no texto: a mulher vestida do sol, lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas, grávida, sentindo tormentos para dar à luz. Em contrapartida, a figura antagônica do dragão, o grande dragão vermelho, que tem 7 cabeças e 10 chifres, com 7 coroas sobre as 7 cabeças, e com a sua cauda joga 1/3 das estrelas do céu, joga por terra. E ele, claro, ele é o primeiro a cair, e ele se detém diante da mulher que está para dar à luz o seu filho. O filho nasce, e quando o filho nasceu, o dragão, que estava pronto para matá-lo, o dragão é frustrado porque o filho varão é arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, falando nos 3 personagens, o verso 6, ele registra um contraste que nos chama a atenção. Vejamos aqui no verso 6, aliás, que ao descrever o texto, ao descrever a mulher e a atitude do dragão, estabelece aqui um contraste, pois cada uma dessas personagens desempenha um papel no texto. Então, se diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem por 1260 dias. Essa palavra, porém, ela estabelece um contraste, uma diferença entre o que aconteceu com o dragão vermelho e o que aconteceu com o filho varão. O dragão vermelho, é claro, ficou ali. Já tinha levado a queda e agora com o seu plano frustrado. Por quê? Porque o filho varão foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Sem delonga, aqui é claro, esse filho varão que foi arrebatado para Deus e para o seu trono é o próprio Senhor Jesus Cristo na sua ascensão, pois ele, apesar de que perseguido pelo dragão, pelo diabo,
desde o seu nascimento, em toda a sua trajetória ministerial, Jesus foi perseguido, tentaram apedrejá-lo algumas vezes, chamaram ele de endemoniado, por fim o crucificaram, mas ele morreu e ressuscitou. 40 dias após a sua ressurreição, ele subiu para o céu. Por isso, João registra lá no começo do seu evangelho: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. É claro, João estava falando deste acontecimento. Então, o filho varão, nada de igreja, nada de parte da igreja. O filho varão se refere ao Senhor Jesus Cristo. Mas o que nos interessa explorar aqui é a situação da mulher. E esta palavra que estabelece o contraste, mas a mulher fugiu para o deserto. Esta mulher, conforme se sabe, é a nação de Israel, de cuja nação nasceu Jesus, o filho varão, pois ele mesmo disse para a mulher samaritana, João capítulo 4, verso 24, ele disse para ela: a salvação vem dos judeus. E Paulo, o apóstolo, lá em Romanos 1,16, ele disse: porque não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Note, primeiro do judeu, depois do grego. Isto é, os gregos, ou o grego aqui, representa gentios, nações, mas ele destaca em primeiro plano os judeus. Então, não tem por onde se confundir. Esta mulher é uma referência, é um tipo de Israel. Mas, e a fuga dela? Ela fugiu para o deserto. Aí, a gente sabe que Israel está sempre ligado ao deserto. Quando eles foram libertos, quando a nação foi liberta do cativeiro egípcio, passaram pelo Mar Vermelho e entraram no deserto. E então o texto diz que a mulher fugiu para o deserto. Agora, nós temos que ter a revelação, a habilidade de ver aqui no espaço, embora no texto o espaço é tão curto entre o verso que anuncia a fuga e o verso que anuncia o destino da fuga. É um espaço curto,
mas no tempo são milênios. Temos que ter a perspicácia para descobrir esse fator na profecia. Note que o texto revela que ela fugiu para o deserto. Nesse deserto, Deus tem lugar preparado para esconder a mulher. Esconder de quem? Daquele que estava perseguindo o fruto do seu ventre, que depois, no futuro, um futuro longínquo, perseguiria a mulher, a nação de onde nasceu o filho varão. Note que a profecia estabelece o tempo. Está dizendo no verso 6 que ali ela seria protegida por 1260 dias. Nessa profecia, esses 1260 dias são sagrados. Eles são repetidos, são princípios que nós temos que ficarmos atentos dentro da profecia. Desde o tempo de Elias, foi o tempo que durou o ministério, a pregação de Elias, este profeta tão usado pelo Senhor. E mais tarde, Daniel repete que no final, no reinado do anticristo, aquele que ali em Daniel 7, 21 e 25 é chamado de chifre pequeno. Ali está escrito também que os santos do Altíssimo serão entregues na mão deste adversário por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Note a sincronia, o paralelo, a concordância das profecias. Então, começando dali, nós vamos chegar a um denominador comum, falando, aprendendo sobre este deserto onde a mulher foi esconder-se da vista da serpente. Este que é chamado diabo, Satanás, o sedutor do mundo, vai continuar empreendendo, assim como perseguiu o filho varão, isto é, intencionou matá-lo no nascimento. Ele vai empreender o seu ódio, a sua oposição, a sua perseguição, também no final, a grande tribulação, mas a gente verá o desfecho nos próximos vídeos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.